Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, a aula passada, gravei um vídeo recente dizendo que a gente era sobre acumulados, né? Valores acumulados. E que eu chamei a atenção para que os valores estavam corretos, a medida estava correta, né? A venda estava correta, porém, como a medida estava fora do contexto de que ela deveria ser usada, ela mostrava números errados ou não mostrava números, né? E aí eu resolvi gravar esse vídeo hoje para mostrar um pouquinho mais fundo tecnicamente algumas situações que a gente vai ajudar a entender essa questão de transição de contexto, certo? Essa aula é bem interessante e foi uma das coisas que eu mais tinha dificuldade de entender, e depois que eu passei a entender, as coisas ficaram bem mais fáceis para mim. Então, eu estou gravando esse vídeo exatamente com essa intenção, né? De melhorar o entendimento dos iniciantes, para que ele tenha esse conteúdo como um norte para ele seguir em frente. Beleza? Vamos lá. Qual que é o foco do nosso vídeo aqui? Eu tenho duas medidas aqui, ó, pessoal, com faturamento médio. Só que uma eu estou usando medida, nesse caso aqui a medida é para calcular a média, né? Uma média de faturamento, né? Só que no final aqui, pessoal, ó, eu estou usando uma medida, que no caso seria aqui o que, ó? A total venda, certo? Então, average X values AD calendário, né? E uma medida no final. É a outra faturamento médio que eu estou fazendo a mesma coisa, tá? Eu estou fazendo a mesma coisa, a mesma coisa. Quebrou alguma coisa aqui. Ah, certo. A mesma coisa. Só que no final, pessoal, eu estou usando um sum, tá? Estou usando um sum e vem de uma medida aqui, tá? E a gente vai entender esse contexto aqui. O que que acontece quando eu uso um sum e o que acontece quando eu uso uma medida, certo? Então vamos lá. Eu vou botar aqui uma tabela com um produto, tá? Todos os produtos aqui, produtos. E vou botar essas duas medidas. Então tá aqui. Faturamento medida, faturamento sum, certo? Então a gente viu aqui que eles já colocaram dois valores totalmente diferentes, né? Para a gente ir mais próximo à realidade, eu vou botar aqui dois filtros, um de ano e um de mês, tá? Porque aqui tá a tabela, a tabela toda, né? Tá o banco todo. Então eu venho aqui, boto o ano. Vou botar aqui 2019, por exemplo. Tá? Pode ser qualquer ano, tá? Eu vou botar só 2019 por. E depois eu vou botar aqui mais o filtro de mês para a gente entrar um pouquinho mais a fundo, ok? Mês. Vou botar aqui em março, certo? Pode ser qualquer um, tá? Todos têm conteúdo, não tá nada, certo? Beleza. Então o que que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho no mês de março de 2019 esses dois valores para faturamento médio desses produtos. Estão totalmente diferentes, né? Qual é a primeira verificação que a gente tem que fazer aqui, né? Eu vou colocar aqui o total de vendas, porque aí sim eu vou ter um norte para saber qual é dessas duas que está errada. E vou botar o total vendas aqui, que é exatamente a medida, ó. Total vendas é exatamente essa medida aqui, ó, que está sendo usada aqui, ó, certo? Como eu estou fazendo uma média do total de vendas, eu coloquei exatamente ela aqui, tá? Então a gente acabou de perceber o seguinte, que a faturamento médio com um SAM, ele repetiu os valores, né? Então 750, 750, ó, 3.499, então ele repetiu. Então a gente já tem certeza aqui que esse faturamento médio usando o SAM, né, na condição, na expressão, ele está errado, né? Por quê? Porque ele, porque ele porque ele repetiu os valores do total vendas. Então, isso aqui não é uma média de faturamento. Isso aqui ele simplesmente repetiu o total de vendas que aconteceu desse produto nesse período, né? E aí, a gente fez essa constatação, então o correto, obviamente, é o faturamento médio utilizando a medida. E aí a gente vem para o X da nossa questão do vídeo, certo? Por que que este aqui está certo, certo?
Porque, pessoal, quando a gente tem um SAM, certo? Da forma como está aqui, e vamos entender o seguinte, que a SANX é a função que a gente está usando, certo? E esse aqui é uma condição da função, tá? Então aqui, mesmo sendo uma função agregadora, ele perde o poder de filtrar, tá? O SAM, por si só, como ele é uma função agregadora, ele entra no contexto de filtro, certo? Neste momento aqui, neste cenário, ele perde o poder de fazer isso, porque ele não é, ele não, por conta da situação, certo? Porque ele está apenas, é uma condição desta função aqui, tá? Neste cenário, ele não tem função, ele perde o poder de filtro de contexto. Como é que a gente resolveria aqui, pessoal? A gente resolve de duas formas. Uma é utilizando a medida, como está aqui, certo? É a mesma medida, mesmo tudo, só está diferindo a medida total vendas. E esta aqui, que tem o SAM, que a gente pode, como é que a gente resolveria se não tivesse outra solução? Se não pudesse usar uma medida, né? Que é bem difícil acontecer. A gente calcularia um calculate aqui, pessoal. Ó. O calculate ele tem o poder de filtrar o contexto. Então tá aqui, ó, todas as duas faturamento médio agora, ó, elas ficaram iguais. Por quê? Porque eu botei o calculate na frente do SAM e o calculate filtrou o contexto deste SAM aqui. Então aí a gente resolve o problema. Aí, pessoal, é o que eu venho falando sempre para todas as pessoas que eu estou acompanhando, certo? Nas aulas. Toda vez que a gente tiver que utilizar ficar em dúvida se é para utilizar medida ou coluna, certo? Na verdade, eu nunca sugiro que se use uma coluna em um gráfico. É exatamente por esse motivo. A gente precisa usar medida. Então, o correto mesmo é esta aqui, certo? Só que isso aqui resolve, né? Mas a gente está a gente está dando um rodeio a mais, né? Está rodeando mais, né? Calculate, sum e o nome da coluna aqui na tabela. Então, esta aqui é o ideal utilizar, tá? É esse o X da questão aqui. Por isso que estava errado esse aqui, certo, pessoal? Ó, vou voltar lá, ó. Sum, certo? Vou voltar aqui do tinha como era antes, para a gente ficar, não ficar dúvida, né? Então, o Sam, neste contexto, ele está errado porque ele não pode ser usado porque ele perde a função de filtragem de filtro, de contexto de filtro, certo? Eu vou mostrar um outro exemplo aqui que vai ajudar a clarear mais, certo? Vamos lá. Eu tenho uma outra medida aqui que é o ranking. Certo? Eu fiz um ranking de produto de vendas, certo? Então, vou botar o produto aqui de novo. E eu vou botar aqui, ó, o ranking de venda. Vem aqui. O que que ele faz? Rank X, All Product, Total Vendas. Beleza. Desse jeito aqui, como eu acabei de falar, ele está certo, né? Vou botar o Total Vendas aqui para a gente constatar, tá? Total Vendas. Ok. Eu vou filtrar, vou ordenar pelo número do ranking, em ordem decrescente, e obviamente o total vendas é a ordem crescente aqui e decrescente aqui. Então tá correto, né? Ó, esse produto foi o que vendeu mais, ele é o primeiro do ranking, esse aqui é o segundo e assim por diante. Se a gente vier aqui e colocar o SAM, né? Sales, sales amount, que é o total vendas em si, né? É a medida do total vendas, olha o que vai acontecer. O ranking vai quebrar. Por quê? Aqui a gente consegue ter até uma percepção melhor. Quando eu estou usando o SAM aqui, e ele não tá fazendo o contexto de filtro, o processo de contexto de filtro, ele está no contexto de linha.
E o que acontece aqui? Por que todo mundo é um aqui? Todo mundo é o primeiro do ranking? Porque como ele está no contexto de linha, todo produto é o primeiro do ranking. Não é isso? Todo produto virou o primeiro do ranking. Por quê? Porque ele está no contexto de linha. Então, como só existe um produto em cada linha, todo produto é o primeiro do ranking. É em quebra, tá errado isso aqui. Perceba que não dá erro, né, pessoal? Não dá erro, mas o resultado tá todo errado, completamente errado, né? Então, como é que a gente também faria aqui para resolver da outra maneira? A gente poderia fazer o quê? A gente poderia botar um calculate aqui, né? Igual como a gente fez do passado lá, e a medida vai se acertar novamente, né? Vai ser corrigida novamente. Então, pessoal, era essa aqui uma situação que eu passava e ficava horas tentando entender o porquê que deu errado, porquê que o número, porque, como eu falei, não dá erro, né? E eu achava que o número estava certo e de fato, e na verdade estava completamente errado. E aí, é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, por ter acontecido exatamente isso algum tempo atrás. E eu lembrei dessa situação já que eu tinha gravado um vídeo de contexto da última aula. Tá certo? Pois, pessoal, fiquem com Deus. Por hoje era isso aí. E eu espero ter ajudado a todos, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.